Aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, Paulo ele fica maravilhado com aqueles irmãos ali daquela região de Gálatas. Porque naquela época já estava surgindo os falsos profetas ensinando outros evangelhos, querendo implantar um outro evangelho, que era, na verdade, os judeus, né? Que vivia infiltrando no meio, tentando desestabilizar o povo cristão. Me chamou muito a atenção esse texto, eu vou compartilhar com vocês. Aqui eu vou ler o versículo, mas eu estou usando a Bíblia de Estudos Aplicado, da CPAD. Então, os comentários que vai ser feito aqui não são meus, é do escritor dessa edição da Bíblia. Eu achei muito importante. Eu vou ler todo o texto da Bíblia Sagrada no original, depois eu vou então pegar os textos que da qual esse escritor fez, e isso me chamou a atenção. Tem vários outros textos, né, que falam das pessoas, dos falsos ensinadores, dos falsos profetas, dos falsos pregadores. A Bíblia é cheia disso, é rica disso. Tiago foi enfático ao falar também. Mas eu vou ficar aqui com o livro de Gálatas, Paulo retratando esse assunto. Vamos ao versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, mas há alguns que inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha, agora vamos ao comentário meu, não do escritor dessa Bíblia. Veja só, tem aí uma galera que está traduzindo o Apocalipse, está falando de um outro evangelho, está desfazendo de todas as coisas que está escrito na palavra de Deus. É interessante que as pessoas estão pegando versículos isolados, mas não segue para frente. Olha só o versículo 6. Quando Paulo fala, me maravilho, né? Me maravilho que tão depressa passarás daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Se eu for pegar aqui esse versículo isolado, eu vou pregar outro evangelho. Mas quando você vai lá na frente no versículo 7, já fala que não é outro evangelho, senão o evangelho ao qual tem pregado. E se aparecer qualquer outra pessoa pregando outro evangelho, seja anátema. Eu não sei qual é os lugares, qual é a distância que vai esse meu vídeo ser assistido. Mas se você não concordar, pegue as escrituras, examine. E se você concordar, mesmo assim, eu quero pedir a você, examine as escrituras. No livro de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus falou assim, examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Não tem outro
evangelho que testifica de Jesus, a não ser as Escrituras. Não existe. Não tem outro evangelho. Quando João, ali no capítulo 10 de Apocalipse, versículo 2, que fala daquele livrinho, é bom entender a vocês que estão dando essas explicações tortuosas, distorcidas da palavra de Deus, que João foi permitido comer, mas não escrever. Então, quando as pessoas estão examinando fatos isolados, versículos isolados, vai acontecer desse fato da pessoa acabar se desviando da verdade, abandonar a casa do Senhor, abandonar a família que Deus deu para ela, em troca de versículos isolados. Aí é onde que vem, que aparece a seita, gente. Porque quantos ministérios, eu não estou aqui criticando o ministério de ninguém, eu não estou falando o nome de ministério de ninguém, mas quantos ministérios adotaram certas coisas isoladas que nem na Bíblia tem. Na Bíblia Sagrada não tem ordem para que os homens